Bom dia a todos e a todas. Depois da intervenção do desembargador Luciano Pinto, que a gente poderia ficar, com certeza, o dia todo aqui a ouvi-lo, porque, como aluno também do padre Henrique Vaz, ele trouxe não só o humor fino, o conhecimento, a competência de Rafael Magalhães, mas também traços tão característicos também do padre Vaz. Eu acho que trouxe uma mescla muito importante. E mostrar para nós que essa busca de dois personagens históricos continua muito viva, que a luta contra o nazismo, contra o fascismo, continua cada vez mais presente nos dias de hoje, mais do que nunca. E não é o primeiro congresso da Amages que eu participo. Já participei como presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, como deputado, que já fui, do Partido dos Trabalhadores, mas é o primeiro que eu participo como filiado da Amages, Luiz Carlos. Isso é muito importante. Essa entidade que é uma referência nacional, né? Pelo respeito, pela consideração, pela importância. A Amages dos ministros Salvo Figueiredo e o grande ministro Paulo Medina, a Amages dos desembargadores Guido Andrade e do saudoso amigo e irmão Reinaldo Ximenes, a Amages dos juízes Levenhagem, Dorgal, Ebert, Maurício, Albertim, a Amages do grande juiz e líder da magistratura nacional, Nelson Messias, a Amages do jovem Luiz Carlos, que eu tive o prazer, há 40 anos atrás, 35 anos atrás, conviver com seu pai, Fernando Humberto. Então, para nós, é uma alegria muito grande estar nesse encontro, né? E termos agora uma intervenção desta qualidade, do jornalista Bruno Paes Manso, que é hoje uma grande referência pelos seus artigos, pelos seus livros no Brasil sobre essa temática. E aí eu me lembro que a minha interlocução com a Amages aconteceu há cerca de 30 anos atrás, quando o primeiro projeto de lei de unificação da segunda instância, alçada e justiça, fui eu que apresentei na Assembleia Legislativa, com assessoria do desembargador Sálvio e do então desembargador Reinaldo Ximenes. Foi o primeiro projeto apresentado no Brasil que nós deveríamos unificar a segunda instância. E também essa interlocução com a Amages, eu estive na Comissão de Direitos Humanos mais de 20 anos, quando a Amages cria uma comissão especial de direitos e cidadanias, exatamente na motivação para fazer uma interlocução com a temática que nós debatimos na Comissão de Direitos Humanos. Foi um momento muito rico, e já vai aí para quase 2 décadas dessa interlocução. Por isso que eu acho que trazer aqui o jornalista Bruno Paes Manso é uma continuidade dessa preocupação, dessa temática, que logo em seguida vai estar discutindo a misoginia também hoje, a violência contra as mulheres. Então, eu acho que a Amages se apresenta realmente como pioneira nisso. Mas interessante que eu não vou falar do primeiro livro, que é sobre a questão da guerra, né, a ascensão do PCC no Brasil, que o nosso jornalista escreveu, mas eu vou pedir, talvez, um volume da guerra para a gente presentear um secretário de Minas Gerais que recentemente falou que o surgimento do PCC está ligado, né, a Maquiavel. Não, ele não falou Maquiavel, ele falou está ligado a Che Guevara, né, que os primórdios do surgimento do PCC, né, está ligado a Che Guevara. Acho que ele vai autografar um livro, mas esse aqui, A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era do Bolsonaro,
Eu, ao ler esse livro e marcá-lo em vários momentos, eu falei, isso aqui mais do que um livro, é um exercício arqueológico de cropologia, né? Todo mundo sabe os que são os cropólitos, né? na arqueologia, né? Então, ele vai mostrando que essa república, né? Ele foi na origem dela, foi um exercício. Não é à toa que alguns colocam que a ciência da cropologia também é chamada de escatologia, né? Então, a gente vai ver como tudo isso surgiu. E eu já estou ansioso para o terceiro livro, né, que aí é uma temática muito também do nosso filósofo, que se aventura pelo caminho das teologias, que é o Luciano Pinto. O próximo livro dele, Luciano, será lançado a partir do dia 11 de setembro, do nosso palestrante, Bruno Paes Manso, é A Fé e o Fuzil. Eu tenho estudado muito, através dos CEDEFs, do Cefep, do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, que eu sou professor e um dos fundadores já há 26, 28 anos, né? A questão da chamada teologia da batalha final, teologia do combate espiritual, né? E nós temos nesse centro nosso um professor da PUC do Rio, Paulo Fernando Carneiro Andrade, que tem assessorado algumas teses de mestrado e doutorado, né? Recentemente saiu um livro brilhante, A Oração do Traficante, que eu acho que é... Porta dos Fundos fez até um momento de humor, né, sobre a questão do traficante evangélico, eu acho que é uma preciosidade de fundamento teórico, né? Então, eu já estou ansioso para o próximo livro. E é uma alegria recebê-lo aqui, nesse congresso da magistratura mineira, que eu tenho certeza que vai contribuir para a nossa reflexão e para o nosso debate. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Se quiser usar lá, eu acho que coloca lá melhor. Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado pelas palavras, doutor Durval. Prazer estar aqui. Queria agradecer o convite do amigo Dr. Luiz Carlos Rezende, estar aqui presente com amigos e presente para discutir esse tema que, enfim, é um tema que eu acho muito importante nos tempos de hoje e importante conversar, né? Porque a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, tentando entender coisas que estão em processo de transformação muito rápidas, né? Então, mais do que uma ideia de falar o que é uma tentativa de conversar e juntos tentar entender o que a gente está presenciando e testemunhando, né? Eu vou só marcar aqui, são 25 minutos, eu acho. 25 é isso? Tá. Então, deixa eu só me marcar aqui para não perder o tempo. Bom. Eu vou, então, começar a falar sobre a questão dos homicídios em São Paulo, da formação do PCC, do espraiamento das gangues prisionais e um pouco da configuração das milícias no Brasil. Essa é a ideia da fala que eu vou fazer com vocês, conversar com vocês. Eu trouxe, inicialmente, essa curva de homicídios, que foi sempre o início e o começo das provocações e das minhas perguntas, quando eu comecei a tentar pensar sobre esse tema e tentar pensar sobre violência e criminalidade em São Paulo, no começo, né? Essa curva é uma curva de 100 anos de homicídios em São Paulo. E, para mim, isso sempre foi muito fascinante, porque a gente tem uma curva de taxas por 100 mil habitantes. Então, não é quantidade de homicídios, mas homicídios proporcionais ao longo do século. E, de 1914 a 1960, as taxas de homicídios se mantiveram abaixo de 10 por 100 mil habitantes durante 50, 60 anos. Eram os tipos de homicídios que o desembargador Luciano mencionou nas cidades do interior de Minas Gerais, mas eram os homicídios das cidades ainda pequenas e médias, onde o homicida ele podia agir em decorrência de um frágil autocontrole
em decorrência de uma paixão, uma briga de rua, de bar, ou até em defesa da honra. Tem um livro da Maria Silvia Melo Franco que fala a respeito do papel da individualidade nas pequenas cidades e como a defesa da honra individual acabava sendo importante, por isso gerava homicídios banais. Mas o fato é que, nessa época, o homicida e o homicídio, os crimes que, na época, eram chamados de passionais e hoje passaram a ser classificados como feminicídios, porque o homem, muitas vezes, matava a mulher por questões culturais da época e de enxergar a mulher como objeto. Depois, muitas vezes, cometia suicídio, mas esse tipo de crime era muito visado pela justiça e condenado socialmente, nas cidades pequenas, com laços sociais estáveis, relativamente preservados. E a taxa era alta em relação a outros países, mas não ultrapassavam os 10 casos por 100 mil habitantes, ficavam entre 5 e 10 casos. Algo começou a acontecer nos anos 60, em São Paulo, e os homicídios começaram a se multiplicar. E se multiplicaram a ponto de crescer mais de 900% em 40 anos. São Paulo passa de 5 homicídios por 100 mil habitantes nos anos 60 para mais de 50 homicídios nos anos 90. Então, em 1999, a gente chega a mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes. E a pergunta que eu fazia é o que aconteceu, né? Por que, numa sociedade relativamente... as pessoas... a cultura relativamente a mesma, as pessoas, as gerações não se transformaram, não houve uma grande transformação, o comportamento homicida passou a se multiplicar tão rapidamente, né? E depois, nesse mesmo contexto, chega nos anos 99, quando a coisa parecia fora do controle e parecia que continuaria crescendo indefinidamente, ele passa a cair e cai ao longo de 20 anos e chega às taxas dos anos 50 e 40 e transformaria São Paulo. Hoje, São Paulo, por incrível que pareça, para eu que acompanho desde os anos 90, é o estado com menos homicídios do Brasil em taxa por 100 mil habitantes. A capital de São Paulo é a capital com menos homicídios do Brasil, né? Então, o que aconteceu, né? Qual foi esse processo? O que houve na cidade? Aqui é um mapa da cidade e do crescimento e do declínio dos homicídios, e o fato é que esses casos aconteciam em alguns bairros em especial, e quando eles cresciam nesses mesmos bairros, que eram os bairros das periferias de São Paulo, que tinham taxas muito elevadas de assassinatos, e um contraste muito grande com os bairros mais centrais e urbanizados. Então, o Jardim Ângela, que é um bairro que eu acompanhei e acompanho de perto há muito tempo, chegou a ter mais de 100 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto as regiões mais centrais e mais ricas e urbanizadas tinham 2 homicídios por 100 mil habitantes. E quando os homicídios cresciam, eles cresciam nessas manchas, né? E também, da mesma forma, interessante, quando os homicídios começaram a cair, foram nesses lugares que foram construídas soluções de controle e de resolução e mediação da violência, que os homicídios mais caíram. Então, para mim, isso sempre foi muito instigante, né? Aqui um pouco que a gente vai conversar, é o Jardim Ângela, um daqueles hotspots, né? Aquelas manchas vermelhas que a gente estava falando, nos anos 60. 60. Uma foto aérea do Jardim Ângela, em 1962. E aqui uma foto do Jardim Ângela, em 2008. E o Dr. Durval é um pouco isso que a gente estava conversando. A história das periferias de São Paulo é uma história muito rica, né? É uma história e a história de urbanização do Brasil é uma história que a gente precisa compreender, e, na verdade, tudo isso, no fundo, a gente conversa, é de uma história recente, de um país que tem 400 anos de história, concentrado na zona rural. Então, até 1940, 70% da população vivia nas zonas rurais. A partir dos 40, 50, com a chegada dos veículos de comunicação em massa, formação dos mercados, das indústrias, as pessoas passam a ir para as cidades e 85% da população brasileira passa a viver nas cidades. E é necessário esses dois mundos conviverem e se reinventarem. São Paulo tem uma história muito rica,
principalmente forjada nas igrejas e na teologia da libertação e na construção das comunidades eclesiais de base, que começam a organizar as periferias, começam a trabalhar, a partir da teologia da libertação, Vaticano II, 1960, a organização popular, com a ideia que a luta coletiva, a partir da queda da ditadura e da pressão aos governos e da conscientização das massas, cobraria por direitos, tanto dos governos como dos sindicatos. É uma fase muito importante que vai dar origem aos partidos da Nova República, ao PT. O PT é muito, deriva muito desse movimento e dessa articulação das igrejas nas comunidades, e é uma decorrência desse processo que surge nos novos sindicalismos e tudo isso que acontece nos anos 60 em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, em relação aos homicídios, que era o que a gente vinha falando, passa-se a ter uma ideia, ao contrário do que havia até os anos 50, 60, de que o homicídio, em vez de ser um problema grave que a sociedade precisa prestar atenção e controlar e punir os homicidas, o homicídio, conforme as cidades começam a crescer e conforme as pessoas passam a ter medo disso que está se transformando as cidades, conforme as pessoas passam a ter medo das periferias, conforme as pessoas passam a temer a desordem, a anomia, as instituições urbanas e as polícias passam a enxergar a violência com força. Isso é uma constante na nossa história, mas isso passa a ser um instrumento urbano nas cidades da polícia, de que o homicídio ele é um instrumento de produção de ordem, e um instrumento quase pedagógico de mostrar que a lei existe. Então, o homicida e o homicídio, em vez de ser visto como aquilo que deve ser controlado nos ambientes privados, nos ambientes dos amigos, das vizinhanças, ele passa a ser visto como um instrumento público de produção de ordem. Nessa fase, surgem os diversos grupos de matadores e esquadrões da morte, nos anos 60, o Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro surge em 64, depois, em 68, vem para São Paulo, os esquadrões se espalham pelo Brasil, o Sérgio Fleury, Paranhos Fleury, que é o fundador do Esquadrão da Morte em São Paulo, vai trabalhar junto com o DOI-CODE, é o responsável pela morte do Marighella. Você tem toda uma guerra, uma declaração de guerra, e o uso da violência como uma expectativa de que a violência, além de exterminar o bandido e tornar a sociedade mais segura, ela teria um efeito pedagógico, porque ensina que existe lei e que as pessoas precisam obedecer, senão elas serão sujeitas a esse tipo de ação. Isso acaba produzindo uma série de articulações nesses bairros para responder com violência àqueles que estavam se articulando para agir de forma violenta. Porque, em São Paulo, junto com os esquadrões e junto com a ação violenta da polícia, os justiceiros começam a se articular no bairro, que os justiceiros alegavam que, como a polícia não sabia diferenciar trabalhador de bandido nos bairros periféricos, os justiceiros auxiliariam a polícia, porque eles sabiam diferenciar quem era bandido e quem era trabalhador no bairro. Os garotos de novas filhos e netos dos migrantes que formaram esses bairros passaram a se articular para bater de frente com os justiceiros. Matavam o justiceiro da vez. Os amigos dos justiceiros matavam o garoto da vez. Isso promovia ciclos de vinganças ininterruptos. Essa conversa toda e essa descrição do crescimento dos assassinatos em São Paulo apareceu porque eu entrevistei uma série de homicidas no final dos anos 90, autores de chacinas, para perguntar por que eles matavam. E foram vários homicidas, estavam soltos, era uma época de muita impunidade, e um advogado deles me apresentou a eles. E a coisa que se reproduzia no discurso deles, e para mim isso foi muito impactante, é que eles diziam que só matavam quem merecia morrer, que eles nunca tinham matado nenhum inocente. Isso era algo que se repetia. E, para mim, isso foi muito impactante. Eu, uma pessoa que morava no centro de São Paulo, com uma outra ideia de vida, para mim, aquilo tudo era incompreensível, não fazia parte da minha realidade. E, para mim, foi muito impactante ver essa fala, e que fazia muito sentido, para mim, de que algumas pessoas, nesses conflitos entre grupos, mereciam morrer e outras não. Então, se antes de conversar com eles eu ficava com medo de, será que ele vai me matar, se não vai? A partir do momento que a gente passou a conversar, eu vi que existe um critério lógico
imoral, por menos que eu concordasse, mas que tinha uma categorização moral de quem merecia morrer ou não. Isso, para mim, foi chocante. Essa racionalização, essa conversa que se espalhava. E o outro processo... obrigado. Valeu. E o outro foi o ciclo de vingança. Como cada morte produzia arranjos entre os parentes ou familiares para matar o outro, que também faz parte da história do Brasil, né? E iniciava-se ciclos de vinganças ininterruptos, que às vezes duravam 10 anos. Eu acompanhei um caso no Jardim Ângela, de 93 a 98, junto com o Ministério Público, a gente acompanhou, que um caso de homicídio, que a gente tentou acompanhar os desdobramentos, em 5 anos promoveu 156 mortes, porque produzia rivalidades, produzia as revanches, produzia tudo isso. Eu tô falando todo esse processo de desordem, né, para começar a falar sobre o PCC, né, e falar o contexto que o PCC surge. O PCC surge nesse contexto de desordem. Nesse contexto de desordem a partir do massacre do Carandiru. Então, a gente vivia numa cidade, num estado caótico, com uma sensação de que a violência era incontrolável, com a sensação de que você não tinha como fazer com que aquela violência acabasse. As pessoas com medo, as polícias civil, o Ministério Público, a Justiça, incapazes de lidar com o problema. Ocorre o massacre do Carandiru em 1992, com 111 presos. O coordenador do massacre do Carandiru, o coronel Ubiratã, no ano seguinte, na eleição seguinte, ele se candidata a deputado estadual com o número 111 na legenda e é eleito 2 vezes seguido com o número 111 na legenda. Em 1993, um ano depois, os presos articulados numa penitenciária de segurança máxima falam o seguinte: olha, eles mataram 111, elegeram um deputado estadual, a gente precisa se organizar e a gente precisa se ajudar. O crime fortalece o crime e a gente tem que bater de frente com o sistema. O nosso inimigo é o sistema, o nosso inimigo é o sistema de justiça, os nossos inimigos são a polícia e a gente precisa parar de se matar e precisa se organizar. Esse é o discurso, esse é o argumento, esse é a tentativa de construir um novo propósito para o crime para seduzir a molecada que estava meio atomizada e perdida nessa cena. Isso, ao mesmo tempo, começa a acontecer num processo de transformação do Estado paulista, porque, a partir do massacre do Carandiru, em 92, 93 ainda é o Fleury, o Luiz Antônio Fleury, né, o outro, o secretário de Segurança no governo Orestes Quercia, o Mário Covas assume em 94, e assume com o compromisso de implodir o Carandiru. E, ao mesmo tempo que, para implodir o Carandiru, ele precisaria construir um novo sistema prisional, com pequenas unidades. O Carandiru tinha 7.000 presos, né, 7.000 detentos, e aquilo era um modelo do fracasso, porque muitos presos no mesmo lugar era um modelo do fracasso. Você precisava construir pequenas prisões, com no máximo 800 presos cada, e distribuir pelo Estado. São Paulo passa de 30 prisões para 175, 180 prisões. O sistema cresce. Ao mesmo tempo, a polícia militar, a polícia ostensiva territorial, passa a investir em tecnologias de informação e de comunicação, aprimorando a capacidade de fazer prisão em flagrante. E o sistema prisional passa a trabalhar e a crescer muito rapidamente. São Paulo passa de 30 e poucos mil presos nos anos 90 para 230 mil presos em 2012, a gente chega a 2020, mais de 230 mil presos. No sistema prisional paulista, passa mais de 1 milhão de presos ao longo desses 20 anos, nesse entra e sai. Então, 230 mil presos, parentes, 4 pessoas por preso, vamos supor, daria uma cidade de 1 milhão de habitantes, que seria a 3ª maior cidade de São Paulo. Só que essa maior cidade de São Paulo, que começa a crescer, ela nunca é suficiente para abrigar a quantidade de presos que tem. Você tem 110, 115 mil vagas para 230 mil presos. Os gastos no sistema penitenciário, que precisa disputar verba com outras áreas, educação, saúde, num governo e numa sociedade que vê o sistema penitenciário como uma caixa preta que você manda e resolve o problema, ninguém quer muito saber, né, do sistema penitenciário, sempre tem verba insuficiente e quantidade de vagas insuficientes. Então, o que começa a acontecer?
Nesse sistema, o PCC passa a fazer a autogestão do sistema, porque as unidades vão para locais 8 horas de distância da capital. Você precisa organizar o ônibus, você precisa organizar o jumbo, que é a comida que chega no sistema. Você precisa organizar a distribuição de roupas. O processo penal é um caos, então as pessoas ficam presas muito tempo. Você precisa organizar os advogados. E o PCC passa a virar esse grande agenciador desse novo mundo prisional, esse novo governo do crime. E, a partir dos anos 2000, com a chegada do Marcola, eles percebem que, em vez de cobrar mensalidades dos presos para fazer essa organização, essa gestão interna, eles podiam investir no tráfico de drogas para, a partir do dinheiro recebido no tráfico de drogas, o sistema começava a se financiar e começava a organizar a cena no mundo do crime geral. O interessante, e aí falando a respeito da queda dos homicídios em São Paulo, é que você cria um novo propósito e você cria um mecanismo de controle e punição dos desviantes. O PCC passa a dominar 90% do sistema prisional e passa a ter pessoas do lado de fora, que são os sintonias e os disciplinas. Mas, apesar disso, é muito pequeno. O PCC em São Paulo tem 10 mil pessoas, no Brasil tem 40 mil. Para um universo de 230 mil presos já seria pequeno. Você imagina para um quadro criminal. Mas o interessante do PCC é que ele propõe regras de profissionalização do crime, de redução de custos, que promovem redução de custos no crime e aumento de lucros, que acaba sendo abraçada pela carreira criminal de uma forma geral. E você tem um mecanismo interessante, que é o seguinte: em São Paulo, quem participa da carreira criminal sabe que, em algum momento, vai passar pelo sistema penitenciário, que, aliás, eles chamam de MBA, de faculdade. Você passar pelo sistema prisional, você amplia seus contatos, você amplia a sua rede, a possibilidade de conhecer receptadores, fornecedores, atacadistas. Então, é como se fosse um MBA. E você vai passar pelo sistema prisional. Quando você passa no sistema prisional, que é 90% dominado pelo PCC, você precisa prestar contas da sua carreira do crime. Se você abraça as regras do PCC, você cumpre pena em 90% dos presídios organizados pelo grupo. Se você não cumpre, você vai para o seguro e passa a cumprir pena no veneno. Então, você acaba, de alguma forma, criando um mecanismo de obediência e de controle que faz o crime de São Paulo se tornar mais racional, mais lucrativo, chegar nas fronteiras da América do Sul, a partir dessa capacidade de planejamento e organização, Paraguai, Bolívia, Colômbia, e entrar no mercado atacadista de drogas e passar a fornecer drogas em nova escala, drogas e armas para todo o Brasil, e espalhar essa cena para o resto do Brasil, né? Aqui é sempre difícil falar sobre o papel do PCC e da organização do crime na redução de mortes de São Paulo. Tem um coronel da Polícia Militar com quem eu converso, amigo meu, o coronel José Vicente. Quando a gente estava discutindo, ele falava: então, você entrega o Prêmio Nobel da Paz para o Marcola, né? Está falando que ele reduziu os homicídios em São Paulo, você dá. Mas não se trata disso, não se trata de uma ideia ou de um pacifismo, porque o PCC, ao mesmo tempo que se torna uma agência reguladora do mercado do crime, permitindo que o crime fique mais lucrativo e com menos custos, violência é menos custos, ele espalha a violência para o resto do Brasil. Cá em São Paulo, aqui são os 7 estados mais violentos do Brasil até 1999. Eles caem bruscamente. Ao mesmo tempo, conforme o PCC passa a chegar em outras praças, ele produz rivalidade nesse mercado e vai para o conflito, e espalha a violência para o resto do país. Os 17 estados menos violentos do Brasil explodem a violência, principalmente no Norte e no Nordeste, que sofrem mais esse problema. No Norte e no Nordeste, estados como Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, ficavam sempre entre os mais pacificados até os anos 2000. Com essa mudança na escala da distribuição de drogas e de armas, você tem uma transformação na cena criminal. E essas gangues chegam, tanto o PCC como o CV, chegam nesses outros estados e enfrentam resistências de gangues locais, que passam a falar: você também não vai mandar por aqui, alguns a resistência é maior, outras a resistência é menor, mas o fato é que estabelece uma série de conflitos e a geografia dos homicídios se espalha.
Aqui é um quadro desses crescimentos de homicídios, né? João Pessoa, Natal, a violência passa a crescer a taxas de mais de 500%. Então, são explosivas esses conflitos territoriais, esses ciclos de vingança que passam a promover esses novos confrontos. Belém, Amazonas, Rio Grande do Norte, você tem uma transformação no quadro e na cena criminal do Brasil. E, ao mesmo tempo, existe uma faccionalização da cena criminal. Esse modelo de gestão prisional passa a vigorar em todos os estados. Hoje, basicamente, todos os estados, o crime dos estados, são governados a partir das prisões que estabelecem regras nos territórios onde é feita a venda varejista de drogas, comprando droga do atacado, ou do Comando Vermelho, ou do PCC. Então, Amapá, por exemplo, que vive um caos de violência, tem 3 facções. Lá, a polícia, a letalidade policial é de cerca de 16 homicídios por 100 mil habitantes. Em São Paulo, toda a população, incluindo a polícia, mata 7 pessoas por 100 mil habitantes. Ou seja, no Amapá, só a polícia mata mais do que o dobro de toda a população de São Paulo, proporcionalmente, claro. Houve um grande desequilíbrio e uma grande transformação na cena criminal que levou à transformação dessa cena feita a partir das gangues prisionais. Aqui é um outro quadro, essa é mais recente, das 53 gangues prisionais, de um trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2 colegas meus que contaram, mais aquele anterior, foi eu e a Camila Nunes Dias que fizemos. Aqui a gente não pôs o número de... Mas aqui, assim, o quadro mudou pouco, mas não para de se transformar, né? Em todos os estados, tem 2 gangues nacionais, PCC e Comando Vermelho, e, ao mesmo tempo, essas gangues, em alguns estados, se aliam com gangues locais e criam rivalidades e acordos também, porque não é só rivalidades. Eu trabalho no monitor de homicídios, né? A gente faz lá no Neve esse trabalho junto com o G1, que a gente publica recentemente, agora a gente acabou de publicar a redução dos homicídios, vem há 5 anos caindo os homicídios no Brasil, né? Nesse semestre continuam caindo 3%. Mas o que a gente identifica é que as variações nos estados, muitas vezes, estão ligadas à dinâmica dos mercados criminais. Em mercados onde existem rivalidades muito intensas e desequilibradas, onde uma gangue está tentando dominar território de outras, a gente vê explosões. Aconteceu no Ceará em 2020, aconteceu no Amapá, agora aconteceu no Rio de Janeiro com as milícias. Você tem desequilíbrios no mercado que promovem altas muito grandes. Da mesma forma, você tem uma tendência a acordos, porque o fato de você ter gangues menos violentas, e é um caminho que a gente está vendo acontecer, esse processo de profissionalização, indica uma maior capacidade de influência política e influência econômica, mais capacidade de tornar o Estado e as instituições brasileiras permeáveis ao dinheiro, ao poder econômico, os parlamentos, maior capacidade de eleger vereadores, eleger deputados, que é uma coisa que está acontecendo em São Paulo, muito presente, que é algo que eu até conto nesse novo livro, né? E aqui, para finalizar, eu estou indo aqui nos meus últimos minutos, eu queria falar também da questão da polícia e da questão das milícias, mas dar essa pincelada final. O Brasil ele passou diante dessa transformação, a ter que... e tem até uma outra... Talvez eu achei que eu tivesse posto aqui, mas eu não coloquei. Só uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar, nessa cena da transformação das gangues prisionais, o Brasil passou de 90 mil presos em 1990 para mais de 800 mil presos nos dias atuais. Então, também houve uma grande transformação da cena prisional e que, de alguma forma, replicou o modelo de segurança pública baseado em polícia ostensiva e aprisionamento massivo e que permitiu também que fosse replicado o modelo de negócios desenvolvido em São Paulo pelas gangues. Foram refeitos os contextos que permitiam esse tipo de gestão do crime, né? E aí... obrigado.
E aí, essa polícia ostensiva e territorial com muita dificuldade de lidar com o problema. Porque qual é o modelo de segurança pública que a gente tem? A gente enxerga que, para lidar com o problema da violência, a gente manda as polícias territoriais e ostensivas para os bairros pobres para exercer a violência contra aqueles que não nos dão medo, que são os negros, jovens, moradores desses bairros. Então, se a gente entra em guerra com eles, a gente ensina que existe lei e a gente, se possível, extermina alguns deles e, dessa forma, torna a sociedade mais segura. O que aconteceu? Aqueles ciclos todos que a gente estava falando. E, ao mesmo tempo, você criou uma polícia disposta a ir para a guerra que viu os homicídios e a letalidade policial crescer de 3 mil para mais de 6 mil nos últimos 4 anos, mais de 6 mil mortos na letalidade policial, que torna a polícia do Brasil disparada a mais violenta do mundo, a maior grau de letalidade do mundo. 2022 foram 6.429 mortos. A polícia de São Paulo, vocês viram Guarujá recentemente, é uma polícia historicamente violenta, mas é a 24ª hoje, em 2022, até por causa do uso das câmeras, mais violenta do Brasil. Ou seja, não significa que a polícia de São Paulo não seja violenta, significa que existem 23 polícias no Brasil mais violentas que a de São Paulo. Amapá é uma delas, Bahia é a segunda mais violenta do Brasil, Rio de Janeiro é a terceira. Aqui, né, tem esses casos. 16 por 100 mil habitantes no Amapá. E o que acontece? Uma polícia que pratica homicídio, que recebe carta branca para praticar homicídio, é a semente das milícias. E foi o que promoveu as milícias e contribuiu para a promoção das milícias do Rio de Janeiro. Porque a violência policial, como diz o Hélio Luiz no podcast, é irmã siamesa da corrupção. A partir do momento que você se enxerga com poder para impor a sua discricionariedade nos bairros, você usa esse poder para ganhar dinheiro e ficar rico. E foi o que as milícias passaram a fazer, com uma vantagem muito grande em relação às facções territoriais. Então, a violência policial, e esse termômetro aqui de números de casos de homicídios de letalidade policial, é um termômetro do descontrole das polícias. E polícias descontroladas são polícias que se transformam em gangues. E é o que a gente vê atualmente, além das gangues prisionais, as gangues fardadas, que passam a ser um novo drama do Brasil. Na Bahia, a gente viu recentemente a morte, em Simões Filho, de uma liderança importante, quilombola, Bernadette, que a gente se pergunta, é uma nova Marielle? É uma milícia que matou? Qual foi a participação dos policiais? Os policiais estão envolvidos em negócios de terra ou não estão? O pesadelo, de alguma forma, passa a se repetir e se replicar em vários estados brasileiros, não só na Bahia, mas também no Pará, no Amazonas, no Mato Grosso do Sul. Minas Gerais tem uma das polícias mais bem controladas do país, né? Historicamente, as taxas de homicídios da polícia, da letalidade policial em Minas, é uma das mais controladas, mas o resto do Brasil, a situação fugiu do controle. São Paulo, que vinha conseguindo controlar a letalidade, a gente viveu esse retrocesso a partir do Tarcísio de Freitas, que está sabotando uma política que deu certo e que conseguiu reduzir a letalidade policial e que agora está sendo sabotada e está sendo simplesmente deixada de lado e tende a morrer de inanição por falta de investimento, apesar de não haver coragem de falar, eu não quero essa polícia, simplesmente vai parar de dar dinheiro. E a gente vivendo esses retrocessos. Então, eu acabei meu tempo aqui, e é esse quadro otimista aqui que eu queria passar. Mas, enfim, eu acho que o lado otimista não deu o tempo aqui, mas eu acho que dá para pensar sobre coisas boas, mas desculpa trazer tanta tragédia em tão pouco tempo, mas também falar desse tema não tem outro jeito, né, gente? Mas obrigado mais uma vez pela conversa e pela presença aí de todos. Por ironia, né? O Bruno tem paz e mansidão no nome dele, né? Mas eu acho que é uma reflexão necessária, né? O Luciano citou na palestra Hannah Arendt, e ela foi cobrir, no início dos anos 60, o julgamento de Eichmann, né, aquele criminoso de guerra,
que foi sequestrado na Argentina, foi o único grande criminoso, né, do Holocausto que foi julgado em Israel, né? E ela imaginava que iria chegar lá e encontrar dentro de uma jaula, porque tem muitos filmes e documentários. Foi assim uma transmissão mediática, né, pela cobertura real, em tempo real, do julgamento de Reich, e ela estava cobrindo para o New York Times. Depois virou um livro que foi muito polêmico. No final dos anos 60, ela fez uma revisão do livro, ela foi muito criticada pela comunidade judaica, mas ela diz uma afirmação que ela imaginava que iria lá na jaula encontrar um monstro, né? Talvez, hoje, nos modelos dos filmes aí para adolescente, né, dos monstros japoneses, né? E ela encontrou um homem pacato, amante da família, citou isso em vários momentos no julgamento, e aluno de filosofia. Ele, num determinado momento do depoimento dele, ele cita, por cumprir ordem, o imperativo categórico de Kant. Está vendo, Luciano? E ela diz o seguinte: por que essa atrocidade? Por que essa maldade? Ela, que já tinha trabalhado a banalização ou a radicalidade do mal, ela diz: a ausência do pensamento. A tragédia está em um não pensar. É isso que leva a tantas tragédias no mundo. Daí que investir em educação, investir em cultura, e aqui em Minas, te digo com toda certeza, de 30 anos de vida parlamentar, sempre na luta dos direitos humanos, mais de 20 anos na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, muito do controle da questão da atividade policial em Minas Gerais, a atuação das entidades de direitos humanos, da sociedade civil, da promotoria de direitos humanos, que é a primeira promotoria criada há 35 anos atrás no Brasil, e o que a gente podia dizer, nos momentos cruciais da violência policial, nós tivemos juízes em Minas Gerais, tivemos desembargadores, e muitos de vocês aqui são testemunha de muitas interlocuções que a Comissão de Direitos Humanos fazia para que se fizesse justiça. Então, e também uma lei de minha autoria, que foi a primeira ouvidoria de polícia criada, na época ainda do governador Eduardo Azeredo, por lei estadual. Mário Covas criou a primeira com o Mariano, Domingos Mariano, por decreto, porque ele sabia que não seria aprovada na Assembleia, né? E o Telhada estava lá. A nossa, por lei, foi a proposta nossa apresentada na Comissão de Direitos Humanos. Então, a ouvidoria de Minas, sempre tivemos grandes ouvidores de polícia aqui, sempre. Aos moldes do Domingos Mariano, nem sei se ainda está vivo, mas ele veio muitas vezes aqui, há 30 anos atrás, mais de 30 anos, dialogar conosco para que a nossa lei fosse aprovada. Então, eu acho que nós vamos nos aprofundar na leitura dos seus livros, esperando A Fé e o Fuzil com Ansiedade, e a Associação dos Magistrados Mineiros agradece a sua atuação, porque as questões que você traz, as reflexões que provocam, têm sido a preocupação de magistrados e magistradas de Minas Gerais. E o que dizer ao final? Muito obrigado.